Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu convido os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e nós vamos fazer uma leitura dos versos 57 ao 66. Lucas, capítulo 1, dos 57 ao 66. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. Repita comigo: o nome dele será João. O nome dele será João. Eles lhe disseram: não há ninguém com esse nome entre teus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. Agora repita comigo: seu nome é João. Seu nome é João. Você consegue perceber alguma diferença naquilo que Zacarias expressou na escrita e aquilo que Isabel disse sobre o nome do menino? Guarde com você, porque em algum momento nós vamos precisar disso. Isabel disse: o nome será João. Mas Zacarias, quando perguntado, ele estava mudo e surdo, nós já conversamos um pouco sobre isso. Zacarias escreveu numa tabuinha: o seu nome é João. Isso é muito importante, isso não é simplesmente um detalhe. Há algo especial nessa diferença. Ele disse: seu nome é João. Aliás, ele escreveu, E todos se admiraram. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo. E em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos, e todos os que ficavam sabendo deles se perguntavam: o que este menino vai ser? Veja que pergunta importante. O que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor. Este é o nome deste capítulo de hoje, nessa história, na preparação para o nascimento de Jesus. A mão do Senhor. 2 domingos atrás, nós ouvimos a história bíblica de um casal avançado em idade, por nome Zacarias e Isabel, e esse casal não podia ter filhos, devido à esterilidade da esposa. Contudo, apesar das circunstâncias desfavoráveis, certo dia o anjo Gabriel apareceu a Zacarias quando ele estava servindo como sacerdote no templo de Jerusalém. O anjo apareceu para Zacarias, o anjo Gabriel, e lhe falou que a sua esposa ficaria grávida e que eles teriam um filho. Eles já tinham a idade avançada. Isabel era estéril. Zacarias não acreditou naquela notícia que o anjo Gabriel lhe trouxe. E Deus o fez ficar mudo subitamente, e não somente mudo, mas também sem poder ouvir, até que o menino nascesse. E agora nós acabamos de ler o que aconteceu 9 meses depois.
9 meses depois, Lucas registrou aqui no verso 57 que o tempo de Isabel dar à luz chegou. 9 meses se passaram, completaram-se os dias para ela dar à luz. Nós que já somos pais, nós sabemos muito bem como é que isso funciona. Apesar de que, hoje em dia, muitos partos já têm dia e hora marcados. Lá em casa, por exemplo, essa situação ela foi diferente entre o Lucas e o Tiago. O Tiago, sim, o médico agendou a data, o dia, e nós fomos para o hospital e nasceu. Mas o Lucas não, o Lucas, ele nasceu aí coisa de uns 15 dias antes do que o médico havia previsto. E a Adma passou mal, né? A gente chama de passar mal, mas não é passar mal. Entrou em trabalho de parto, a bolsa estourou. E quando isso acontece, é um desespero total. A gente sai, não é, Ana, disparado, porque precisa, né, rapidamente resolver aquilo que não é um problema, aquilo que é uma bênção, mas que até que a gente tenha os filhos ali, ou o filho ali, diante de nós, com vida, com saúde, a gente fica ansioso. E o que aconteceu aqui foi isso. Completou-se o tempo, chegou o momento. Lucas não diz para a gente, mesmo ele sendo médico, o que aconteceu. Se Isabel entrou em trabalho de parto, se ela estava em casa, se estava deitada, se tinha ido na casa da vizinha, sei lá, alguma coisa pode ter sido muito parecido com o de alguém aqui. De repente, a bolsa estourou e Isabel vai agora dar à luz, vai nascer o menino. Diz o verso 57 que o menino nasceu. E o verso 58, rapidamente, já traz para a gente algumas informações sobre vizinhos e parentes. Diz o texto que quando eles, vizinhos e parentes, ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, concedendo um filho, eles alegraram-se com ela. Eles vieram se alegrar, vizinhos e parentes. Nascimento de um filho é sempre festa. E esse aqui em questão, com certeza foi uma grande festa. Nós estamos falando de um casal de pessoas com a idade avançada, uma mulher estéril que está dando à luz. E até agora tudo está indo muito bem nessa história. É festa, a casa está cheia, os vizinhos estão ali, os parentes que vieram de longe. Mas o versículo 59 nos diz algo muito importante. Diz que no 8º dia, 8 dias depois do menino ter nascido, quando foram circuncidar o menino, aqui uma certa dificuldade começa a surgir. O problema aqui não é a circuncisão. A circuncisão, para quem não sabe, era um rito cerimonial que surgiu lá em Gênesis 17, quando Deus disse a Abraão que todo filho do sexo masculino, primogênito, deveria ser circuncidado no 8º dia de nascido. Ele deveria ter um sinal no seu corpo, um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Esse ato de circuncisão deveria acontecer no 8º dia depois de nascido e deveria ser um lembrete perpétuo da aliança com Deus, do povo de Israel. Não foi a circuncisão que trouxe um problema aqui no texto, não. O problema surgiu porque era no ato da circuncisão que se fazia também, digamos assim, a imposição do nome da criança. O nome do menino era anunciado no dia, no ato da circuncisão. E aqui tem, no dia da circuncisão, no 8º dia, tem os amigos e os parentes reunidos. É claro, meus irmãos, que a família e os amigos sempre são uma bênção para um casal que acaba de receber o seu primeiro bebê. Os familiares, os amigos estão aqui para compartilhar da celebração. Estão aqui para ajudar Isabel, quem sabe até para dar alguns conselhos, como trocar fralda, como ajudar o próprio menino, como amamentar.
Mas a grande questão é que Lucas nos conta que esses familiares e amigos, eles tomam a liberdade de querer dar o nome ao menino que acabara de nascer. E é exatamente aqui que surge meio que uma confusão. Eles queriam dar o nome ao menino, o nome do seu pai, Zacarias. Talvez Zacarias Júnior, ou quem sabe Zacarias Filho. Mas eles queriam repetir no menino o nome do pai. Pensa comigo uma coisa. Zacarias poderia ser até um bom nome para aquele garoto. Até mesmo porque Zacarias significa lembrado por Deus. Porém, quem deve dar nome aos filhos? Eu creio que não é nada mais justo do que os pais. Ainda mais nesse caso. E Lucas escreveu que a mãe Isabel, ela disse, de modo nenhum. A ideia original aqui dessa tradução, de modo nenhum, é que Isabel ficou indignada, meio que enfurecida. Coisa do tipo assim, não gostei disso. Vão colocar nome no filho de vocês, porque no meu coloco eu. Isabel disse logo, o nome dele será João. E ponto final. Assim ela disse. Isso deveria ter resolvido a questão. Mas esses vizinhos e parentes, ao invés de, olha, se o nome é esse, então tá, tudo bem. Mas eles não se conformaram. Eles queriam a todo custo dar pitaco no nome do menino. E eles ainda contra-argumentaram. Eles disseram, olha, não há ninguém com esse nome entre os seus parentes. Era comum repetir o nome de familiares, antepassados. E não havia nenhum avô, bisavô, tio, alguma coisa parecida com o nome de João. Eles estão questionando Isabel, dizendo, você está louca? A gravidez te fez perder a noção das coisas. Então, o verso 62 diz que eles perguntaram por gestos ao pai, e está aí a prova, então, que o pai também não podia ouvir. Eles perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, o pai escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Esta tabuinha era uma tábua revestida de cera, aonde podia se escrever até mesmo com o dedo ou com alguma peça de metal. Agora, é interessante essa resposta escrita de Zacarias. Zacarias não escreveu, eu acho que devemos chamá-lo de João. Zacarias não escreveu, o nome dele será João. Zacarias escreveu, o seu nome é João. Zacarias aprendeu a lição da incredulidade. Agora ele acreditava, sem dúvida alguma, no que o anjo havia dito. Não é surpresa, então, que lemos no versículo seguinte, o 64, que imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Ele disse, aleluia, louvado seja o Senhor. E em seguida, Lucas resumiu o comentário geral sobre o nascimento de João, dizendo, então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. A mudez por 9 meses de Zacarias e a gravidez de uma mulher avançada em idade e estéril. Isso foi a notícia do momento. Não se falavam em outra coisa. E no verso 66, Lucas escreveu que todos os que ficavam sabendo deles se perguntavam, o que este menino vai ser? O que este menino vai ser? Meus irmãos, esta semana, enquanto eu preparava esta mensagem,
eu parei por um longo momento lendo e relendo essa pergunta feita sobre João e fiquei pensando sobre os nossos filhos. O que este menino vai ser? O que essa menina será? Sabe, meus irmãos, uma coisa é certa: Deus tem planos e planos maravilhosos para os nossos filhos. Eu creio assim, você crê também? Amém? Mas, porém, e contudo, Deus usa a gente, usa nós, como pai, como mãe, para ajudá-los a descobrirem esses planos de quem Deus deseja que eles sejam. Isso significa que cada um de nós, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, nós temos uma responsabilidade intransferível de sermos instrumentos de Deus para que os nossos meninos e meninas sejam quem Deus os criou para serem. O que esta criança vai ser? O que este menino vai ser? O que esta menina será? Em termos físicos, vai depender da alimentação que dermos. Em termos emocionais, vai depender também do carinho que dermos. Em termos de convívio social, vai depender da maneira como nós ensinarmos as crianças a se relacionarem no mundo. Em termos de vida espiritual, vai depender do quanto nós investimos na vida espiritual de nossos filhos. Enquanto eu preparava este sermão essa semana, eu me lembrei de um amigo de infância. Eu me lembro de que, certo dia, nós fomos no aniversário daquele colega, e lá o tema daquela festa de aniversário foi o super-herói Super-Homem. Esse foi o tema daquela festa de aniversário de um menino, filho de uma família crente, Super-Homem. Não foi surpresa quando aquele garoto, amigo meu, amarrou uma fralda no pescoço um certo dia e foi até a ponte da cidade que atravessava o rio, e ali ele se posicionou e estava pronto para se atirar, para voar. E alguém correu rapidamente e o segurou e não permitiu que aquela tragédia acontecesse. Estou falando de um filho de uma família crente que teve uma festa temática do Super-Homem, e hoje esse amigo de infância é um ateu. Festa de aniversário temática hoje é de Homem-Aranha, Batman, Barbie, Frozen e etc. e tal. Não tenho tempo para falar sobre todas elas nesta noite. Mas como a gente faz coisas desse tipo e depois queremos que os filhos acreditem em Deus? Isso parece uma piada. Os nossos filhos devem conhecer não super-heróis, eles devem conhecer os heróis da fé. Eles devem conhecer Davi, devem conhecer José, devem conhecer Daniel. A propósito, o seu filho tem Bíblia? Com 3, 4, 5 anos ele já deve ter uma Bíblia. E pode até me chamar de ignorante no que vou dizer agora, mas eu estou falando de Bíblia. Bíblia. Não estou falando de Bíblia cheia de florzinha e bichinho. Porque, pensa bem comigo, por que uma criança não é capaz de entender um texto desse? Se quando nós éramos criança, o que nós tínhamos era esse exemplar da Bíblia, um texto escrito
Estou dizendo aqui que não possa ter aquela Bíblia enfeitada, aquela Bíblia cheia de apetrechos para didaticamente ajudar a criança a fixar a história. Não estou falando que não possa ter, mas a criança, ela precisa crescer e ele precisa receber uma Bíblia de verdade, vamos dizer assim. Uma Bíblia sem contos, uma Bíblia que contenha e seja a palavra de Deus. E deve vir para a igreja e trazer o seu exemplar da Bíblia. Porque se quando éramos crianças e tínhamos nossos 6 ou 7 anos, aprendíamos a ler, comigo foi assim. E que gostoso era ir para o culto e quando alguém dizia lá o texto eu queria ler e queria ler na minha Bíblia. E se uma criança de hoje, então, ela não consegue ler nessa Bíblia de texto, então nós estamos piorando. Se ela precisa ter quase que um vídeo dentro da Bíblia para ela entender a Bíblia, nós estamos, então, regredindo na capacidade de entendimento. O que este menino vai ser, o que essa menina será, está em minha e em suas mãos, nas mãos de cada um de nós, e Deus vai cobrar isso de nós. Sobre João, Dr. Lucas ainda escreveu algo muito importante, que este menino vai ser, pois a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor. A mão do Senhor era uma forma comum do Antigo Testamento para se expressar a poderosa presença de Deus na vida de uma pessoa. A mão do Senhor estava com João. É isso que deveríamos sonhar incansavelmente para os nossos filhos. Ao invés de querermos que eles sejam bons na escola, na faculdade, que tenham uma carreira bem-sucedida, nós deveríamos desejar mais que tudo e qualquer coisa que a mão do Senhor esteja com eles. Quanto você tem desejado que a mão do Senhor esteja com seus filhos? O quanto você tem orado por isso? Como você tem investido nisso? Depois desta introdução a esta história, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o que podemos aprender com o nascimento deste menino, que nasceu 6 meses antes do Natal. O que a maternidade de Isabel nos ensina? Há aqui algumas lições que nós ainda precisamos observar nesse texto. Em primeiro lugar, nós podemos experimentar a verdadeira alegria. Eu queria que você repetisse comigo essa frase. Podemos experimentar a verdadeira alegria. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, lá atrás, 9 meses antes, ele disse que João traria alegria às pessoas. Verso 14 de Lucas 1, Zacarias, terás alegria e satisfação quando esse menino nascer, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. O que lemos no texto de hoje é um cumprimento parcial dessa promessa. O verso 58 diz que quando os vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor tinha sido muito misericordioso com eles, eles alegraram-se com ela, com Isabel. O nascimento de uma criança por si só já é motivo de alegria. No entanto, é importante ressaltar que a alegria aqui não é só por João. Sim, as pessoas ficaram alegres com o nascimento do João. Mas João seria o precursor de Jesus. João é aquele que veio para apontar para as pessoas Jesus. E Jesus é a razão maior de alegria. E a prova disso está naquilo que os anjos disseram aos pastores nos campos de Belém na noite do Natal. Vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A principal razão da nossa alegria nesta época do ano, meus irmãos, não é pela oportunidade de nos unirmos
não é pelas confraternizações que podemos participar, não é pelos amigos ocultos que a gente pode fazer parte, não é pela festa que promovemos. Esse texto nos lembra que a verdadeira alegria é Jesus. Por isso que no conceito cristão, a alegria é bem diferente da felicidade. Felicidade é uma emoção que pode ser sentida por todos em certos momentos. Você ganha um presente no Natal, você fica feliz. Você recebe um bom boletim escolar, você fica feliz. O sol brilha, você fica feliz. Vem uma brisa suave numa tarde de muito calor, você fica feliz. O seu currículo é selecionado e você é contratado para um certo emprego, você fica feliz. O seu time vence e é campeão e você se sente feliz. O seu time quase cai, mas não cai, e você fica muito feliz. Mas esse tipo de felicidade é algo que depende de resultados positivos. Uma felicidade dependente das circunstâncias da vida. E aí, se o presente de Natal não chegar, não ficamos felizes. Se a nota do boletim na escola for ruim, também ficamos infelizes e assim por diante. Mas a alegria cristã, ela é constante, pois não importam as circunstâncias. Nós podemos ter momentos ruins, mas continuamos a ter alegria. Que alegria? A alegria de conhecer a Deus através da fé em Jesus Cristo. A alegria de ter os nossos pecados perdoados. A alegria em saber que não há mais culpa diante de Deus. Foi essa alegria ultra circunstancial, uma alegria produzida pelo Espírito Santo, alegria que é plena e abundante que Jesus veio trazer. E o nascimento de João já apontava para essa alegria plena. Sim, meus irmãos, a vida é o percurso que fazemos do berço à sepultura. Nesse trajeto nós passamos por montanhas, atravessamos vales, enfrentamos desertos, em alguns momentos até encontramos alguns oásis, alguns jardins floridos e pastos verdes, mas vivemos num mundo marcado pelo pecado e nem tudo é perfeito, e mesmo algumas vitórias foram regadas com lágrimas amargas. Por isso tantas vezes nos sentimos tristes, abatidos, angustiados. Contudo, é para momentos assim que essa passagem nos ensina que nós podemos experimentar a verdadeira alegria, pois a alegria cristã, ela não precede da terra, ela desce do céu, ela não vem da psicologia de autoajuda, mas ela emana do alto. Essa alegria é resultado da fé única e exclusivamente em Jesus. Talvez hoje sua alma esteja abatida, talvez suas noites tenham sido tenebrosas, talvez suas lágrimas tenham sido o seu alimento. Mas lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois aquele que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já nos deu Jesus hoje, que veio para nos fazer experimentar a alegria verdadeira. Enquanto vivemos neste mundo caído, este texto nos lembra que podemos experimentar a verdadeira alegria. Esse texto também nos ensina uma segunda lição. Podemos expressar o verdadeiro louvor. Não perca de vista comigo que Zacarias tinha ficado mudo 9 meses. 9 meses. 270 dias. Incapazes de falar. 270 manhãs em que este homem acordou desejoso de dar um bom dia para sua esposa, mas não conseguia. Nesses 9 meses, com certeza, Zacarias muito sofreu. Eu acredito que os últimos 3 meses da gravidez de Isabel, ele sofreu mais ainda,
Porque, como conversamos hoje pela manhã, Maria, quando soube que estava grávida, com a notícia do anjo Gabriel, no 6º mês de Isabel, acho bacana essa matemática toda. Maria sai de Nazaré e vai para a região montanhosa de Judá, para a casa de Zacarias e Isabel. E fica na casa de Isabel e Zacarias 3 meses, até que deu o dia do João nascer. Então Zacarias agora tem dentro de casa 2 mulheres grávidas que estão conversando e ele está apenas assistindo. Ele fica só observando aquele papo de grávidas por 3 meses. Bebê mexendo, põe a mão aqui, Maria, hoje mexeu mais uma vez. O de Maria ainda não mexia, porque era de poucos dias. Mas o de Isabel já tinha 6 meses. Há um ponto nessa história que muitas vezes passa por despercebido diante de nós. O anjo havia dito lá no templo de Jerusalém, quando informou para Zacarias que Isabel ficaria grávida, ele disse o seguinte: ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. O João nasceu, mas o Zacarias continuou mudo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, e o Zacarias ainda está mudo. Quantas lutas Zacarias deve ter enfrentado no íntimo da sua alma, nesses 7 dias, depois do nascimento do João. Será que eu volto a falar? O menino já nasceu. Contudo, apesar da mudez ainda presente, a sua fé se apegou à promessa. E foi por isso que, quando perguntado sobre o nome do menino, ele respondeu: o seu nome é João. Porque o anjo havia dito que ele deveria chamar-se João. 9 meses de mudez fez um tremendo bem à alma de Zacarias. A privação ou as privações de falar e ouvir por 9 meses contribuiu para o bem de Zacarias. Aquele Zacarias incrédulo agora é um Zacarias crente. É por isso que um cristão da Inglaterra chamado J.C. Ryle, ele disse que a aflição que nos leva para mais perto do Senhor, ela é uma bênção. Ele não diz que é fácil, é uma bênção. Zacarias é um novo homem. Zacarias tem um antes e um depois. E finalmente Deus curou Zacarias da mudez e ele pôde voltar a falar. Agora, meus irmãos, o que é impressionante, qual foi a primeira coisa que Zacarias fez quando pôde falar? Quando a sua língua se soltou, é essa a ideia de Lucas. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não disse nada a respeito de si próprio. Imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele se pôs a falar, louvando a Deus. O que você faria se você não pudesse falar por 9 meses e tão logo você fosse liberado para falar? Qual seria a primeira palavra que sairia da sua boca? Eu acredito que 9 meses sem poder falar trouxe uma boa reflexão sobre a vida. Em nosso mundo, nós perdemos facilmente a nossa capacidade de refletir profundamente sobre as coisas. Às vezes falta-nos tempo para uma reflexão silenciosa. Naqueles 9 meses, Zacarias teve muito tempo.
Ele não podia falar nem ouvir. Então ele teve muito tempo para refletir espiritualmente sobre as questões mais importantes de sua vida. E 9 meses de silêncio. E a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. Talvez ele pudesse ter dito algo sobre si mesmo antes de qualquer coisa. Talvez pudesse ter dito: olha, gente, foi duro ficar 9 meses sem falar. Tem sido horrível isso. Vocês não têm a menor ideia do que seja isso. Mas não, 9 meses. Zacarias pensou profundamente em seu relacionamento com Deus. E Zacarias sonhava com este momento de poder louvar a Deus de novo. Zacarias, nesses 9 meses, com certeza ele foi ao templo de Jerusalém muitas vezes. Mas quando chegava lá, quando os levitas iam para o altar e começavam a tocar as harpas, os tamborins, e começava a conduzir os cânticos e abrir os salmos e apresentar os louvores a Deus, lá no fundo da alma de Zacarias batia uma angústia. Quantas vezes estive eu no templo com a capacidade de falar, de cantar, tendo o privilégio de poder louvar a Deus, e ao invés de cantar, ao invés de expressar o meu louvor, eu critiquei quem cantou, eu falei mal de quem não foi, e eu fiquei observando os detalhes, a roupa do baterista, o cabelo da outra pessoa, e perdi o privilégio de louvar. 9 meses produziu reflexão. E Zacarias agora, ele quer louvar a Deus para recuperar o tempo perdido. Portanto, esse texto ensina que nós podemos então esperar, experimentar a verdadeira alegria e também podemos expressar o verdadeiro louvor. Verdadeiro louvor. E ainda aprendemos aqui que nós podemos evidenciar o verdadeiro temor. Isso está muito presente nesse texto. Podemos evidenciar o verdadeiro temor. Diz o verso 65, Lucas escreveu que então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. O medo bíblico de Deus, também chamado de temor, é o reconhecimento da santidade e da onipotência de Deus. Esse reconhecimento nos faz confiar no seu poder e nos apoiarmos na sua misericórdia. Tanto a gravidez de Isabel quanto a mudez de Zacarias demonstrou o poder de Deus e a misericórdia de Deus. A gravidez de Isabel demonstrou o poder de Deus. A mudez de Zacarias demonstrou a misericórdia de Deus. Por isso essas pessoas ficaram maravilhadas. E elas conheciam as Escrituras. Essas pessoas aqui que estavam tomando conhecimento do nascimento do João, que ficaram tomadas por um temor, sentiram um certo medo, reconhecendo o poder e a misericórdia de Deus. Essas pessoas conheciam as Escrituras e sabiam a história de pessoas como Isaque, Sansão e Samuel. 3 pessoas do passado que nasceram em circunstâncias parecidas com a do João. Tanto Isaque quanto Sansão e assim como Samuel. Foram pessoas, 3 homens que foram filhos de mulheres estéreis, mas que Deus milagrosamente agiu com poder e graça sobre a vida da mãe desses 3, para que elas pudessem gerá-los.
E eles perceberam que o Deus do passado, que estava em silêncio 400 anos, no período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, eles perceberam que esse mesmo Deus estava agindo e um grande profeta estava chegando. E o nome dele é João. Com efeito, Malaquias, no capítulo 4, o último livro do Velho Testamento, vai terminar todo o cânon bíblico do Antigo, fazendo uma profecia com a chegada de um grande profeta que viria para apresentar ao mundo Jesus Cristo. E Lucas faz questão de dizer que este é João, conforme o profeta Malaquias havia profetizado. E diz o verso 66 que a mão do Senhor estava com João. A mão do Senhor estava com João. Foi a mão do Senhor. A mão do Senhor que conduziu este menino até ficar adulto. Foi a mão do Senhor que deu a este rapaz, quando se tornou adulto, coragem para ser um pregador no deserto. Coragem para ser um pregador num tempo de grande sequidão espiritual. Foi a mão do Senhor que o fez confrontar as pessoas com seus pecados, dizendo para as pessoas: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi a mão do Senhor que o usou para descer com as suas mãos o próprio Jesus às águas para batizar o Filho de Deus. Foi a mão do Senhor que o sustentou quando ele estava preso, sem saber o que lhe aconteceria, e recebeu a notícia de que seria degolado tão jovem, entre os 30 e 32 anos. Para nossa conclusão, meus irmãos, eu quero compartilhar algumas frases que possam resumir toda esta mensagem. E eu queria resumir tudo isso em 3 afirmações. A primeira: a verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias, mas da presença indispensável de Cristo em nossa vida. A questão é simples: se temos Jesus, nós temos alegria. Se Jesus está conosco, nós somos uma pessoa alegre, a despeito das piores circunstâncias que possamos enfrentar. Alegria. Se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus é o nosso Salvador, a alegria verdadeira, ela pode ser experimentada. A segunda afirmação que faço é que o verdadeiro louvor não resulta da nossa capacidade ou habilidade de expressão, mas é fruto da nossa fé íntima e pessoal com o Senhor. Como é que é o seu louvor? Quando você abre a boca e mexe os lábios para louvar, que tipo de louvor tem saído de seus lábios? Aqui e também fora daqui. O seu louvor tem sido fruto de profunda intimidade com Deus. Se você passar 9 meses sem falar, quais serão as suas primeiras palavras, tão logo você possa falar alguma coisa? Se for qualquer coisa que não seja louvor a Deus, então você precisa rever a intensidade de seu relacionamento com Deus. Terceira afirmação: o verdadeiro temor a Deus não significa sentir medo, mas ter absoluta confiança que a mão do Senhor nos sustenta, dirige e protege. Você tem certeza que a mão do Senhor realmente está sobre a sua vida? Você sente a mão do Senhor? A mão sustentadora, a mão consoladora, a mão protetora, a mão que dirige, que direciona. Deus deseja que você saia daqui nesta noite experimentando a verdadeira alegria.
Deus deseja que você saia daqui nesta noite expressando o verdadeiro louvor. Deus deseja que você saia daqui hoje evidenciando o verdadeiro temor. Toda essa mensagem é sobre alegria, louvor e temor. Se você considerar essas três palavras em seu mais profundo significado, você com certeza terá entendido o sentido do Natal. Alegria, louvor e temor. Alegria, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Louvor, porque deve ser a nossa resposta a esta atitude de Deus para conosco. Temor, porque assim devemos nos submeter à mão do nosso Deus, para que Ele conduza a nossa vida, desde agora e para sempre. Se você ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, de experimentar a verdadeira alegria na sua vida, nesta noite você poderá fazer isso, simplesmente dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e eu quero experimentar a alegria que o Senhor pode me dar. Eu quero te louvar, e quero que haja em mim o temor ao Senhor, o temor a Deus, porque esse temor é o princípio de uma vida sábia, é o princípio da sabedoria. Fique em pé, vamos louvar. Você e eu, nós teremos a oportunidade de louvarmos ao nosso Deus neste momento, e eu quero convidá-lo a louvar ao Senhor. De repente, nesta noite, você está tomando uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador. Faça isso, se você ainda não havia feito uma entrega da sua vida totalmente ao Senhor, entregue-se a Ele hoje. E se você já fez isso, mas quem sabe você ainda não tem conseguido experimentar dessa alegria plena, abundante de Cristo, Ele poderá nesta noite produzir esta alegria no seu coração. Quem sabe estamos precisando temer mais ao Senhor, reconhecermos mais o poder e a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Quero
Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, nesta noite nós estamos louvando o Teu nome, queremos adorá-lo, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Sabemos que ver a Tua face é de fato algo que nos tempos antigos não foi possível. Devido ao pecado, nos afastamos de Ti desde o Éden. E o melhor dos seres humanos, por si só, não poderia ver ao Senhor, não poderia contemplar a face do Senhor. Mas o Pai, Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que conduziu a história para que o Natal pudesse acontecer, Ele preparou nos mínimos detalhes, com aqueles eventos e acontecimentos que as Escrituras já previam, para que o mundo pudesse receber o Teu Filho Jesus. Ó Deus, e hoje nós podemos ver a Tua face, a face do Teu Filho, podemos ver Jesus, podemos conhecê-lo, podemos experimentá-lo. Sabemos, Pai, que isso requer de nós um grande compromisso, um grande comprometimento, porque Jesus hoje Ele está visível, Ele é a Tua face mostrada ao mundo, através das nossas vidas, através da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é a manifestação do Senhor hoje, de forma viva, presente neste mundo. Então, Pai, temos um grande compromisso, que é revelarmos a Tua face ao mundo por meio da nossa vida. Pai, Tu és lindo, Tu és perfeito, Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem amamos e queremos dedicar sempre a nossa vida. Hoje, Pai, quando podemos ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco, nós podemos perceber que é possível experimentar a verdadeira alegria, porque é possível receber Jesus como Salvador. E talvez alguém nesta noite tomou esta decisão de entrega de vida ao Senhor. Se isso foi, ó Pai, o caso de alguém, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito do Teu Filho, possa encher este coração. Também estamos aprendendo, Pai, nesta noite, que é possível expressar o verdadeiro louvor. É possível louvar ao Senhor. O Senhor tem nos dado esse grande privilégio de abrirmos a nossa boca e com os nossos lábios bendizermos o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, que cada vez que nos encontrarmos aqui neste lugar, seja, ó Deus, um momento inédito, um momento marcante, um momento ímpar nas nossas vidas, porque esse dia jamais voltará, e temos a oportunidade hoje de Te louvar, de Te adorar. Pai, também aprendemos que é possível evidenciar o verdadeiro temor, que é fruto de uma intimidade com o Senhor. Queremos, Pai, temer ao Senhor, queremos louvar ao Senhor e queremos nos alegrar cada dia mais e mais na Tua presença. Senhor, estamos terminando este culto, mas não nos despeça em paz. Vá conosco, Senhor, para nossa casa. Acompanhe-nos, Senhor. Que ao sairmos por aquelas portas, o Senhor possa ir conosco, o Senhor possa estar junto de nós, que a Tua presença seja, ó Deus, real nas nossas vidas, na rua, no trânsito, dentro de casa, amanhã, nos nossos afazeres, que o Senhor esteja conosco, Pai. Esteja presente, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida. E nós queremos Te dar glórias e mais glórias e mais glórias. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos no nome e poderoso nome de Jesus. Amém e amém.